Vamos ler no livro de Êxodo, vamos para o texto. Êxodo 5, vou ler desde o primeiro versículo, diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo interromper as suas obras? Ide às vossas obrigações. Também disse Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas obrigações. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui por diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham para si. E lhes impureis a mesma conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Sobrecarreguem o serviço destes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim como ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Além disso, teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa diária. Amém. Até aqui, queridos, podeis assentar. Um feliz ano novo a todos os irmãos também, que possamos dar ouvidos à voz do Senhor neste ano especial, que já começa falando forte aos nossos corações. Eu creio que todos aqui já entendemos, não somente por este culto, mas também pelo que o Espírito Santo vem nos falando, todos já entendemos que somos chamados a servir. Eu creio que nas orações que realizamos aqui, eu fiz propósitos de servir mais e melhor a Deus e a igreja e o serviço cristão de diaconia nesta terra. E nós vemos neste contexto um comparativo, talvez uma correlação com este exemplo. Quando nós estamos neste início de ano, nós fazemos planos de orar mais, de nos consagrarmos mais, talvez de fazer uma campanha de jejum, ou de participar mais assiduamente dos cultos, ou de transmitir a palavra de Deus, falando do seu amor àqueles que se apresentam a nós durante o dia, no nosso trabalho, nossas tarefas diárias. Talvez todos nós estamos iniciando este culto, este primeiro culto do ano, com projetos, propósitos, com o objetivo de servir mais e melhor ao Senhor. E aqui nós vemos um povo que também estava com planos de servir ao Senhor. Queriam sair de um ambiente para prestar cultos. Essa era a palavra de Moisés para Faraó. Mas há alguém que não se agrada quando eu e você nos decidimos a servir mais e melhor ao Senhor. Há alguém que não fica contente. E contextualizando, comparando com este exemplo aqui, nós vemos alguém que ficou bravo com eles, ficou nervoso com eles, não gostou desta ideia de servir ao Senhor.
de adorá-lo, de prestar culto, de se prostrar aos pés da cruz. Saiba que quando você ora aqui, quando você toma decisões no seu coração, impulsionado pelo Espírito Santo, há alguém que não gosta. Há alguém com suas forças que desaprova isso. E ele traça estratégias para te atrapalhar, para nos atrapalhar neste intento. Nesta situação aqui, o opositor, o personagem que se apresenta como uma figura do próprio inimigo, é o faraó, o rei do Egito. Ele se apresenta nesse texto que nós lemos como alguém que não se agrada do intento dos hebreus e ia fazer qualquer coisa para impedi-los de continuar nesta jornada. Podemos talvez chamar Faraó nessa situação de o Deus deste século, o Deus que domina sobre as coisas deste mundo. Não estou falando do nosso Senhor soberano, mas esse espírito de contrariedade ao Senhor, o espírito do anticristo que já reina sobre a terra. 1 João 5,19 diz que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Faraó não se agradou da ideia que estava sendo passada de que o povo precisava se ausentar do seu domínio, das suas tarefas, para prestar culto. Na verdade, para ir embora para Canaã prometida. Ele não se agradou. Ele não queria perder os seus escravos que estavam derramando o suor do seu corpo para construir o seu grande império, expandir o seu grande domínio no contexto da época. Ele não se agradou. Ele não se agradou daquela ideia e inclusive ele trouxe a interpretação de que eles estavam querendo adorar porque estavam ociosos. Talvez os egípcios ao redor pensem que o teu desejo de cultuar seja ociosidade. A tua ênfase e teu desejo, teu propósito de estar no culto, agora uma semana, 12 cultos todos os dias, seja falta do que fazer. É ociosidade. Eles querem prestar culto, eles querem celebrar uma festa no deserto, porque estão ociosos, não tem o que fazer, então vamos impor mais serviços. Para impedir que eles cumprissem esse intento, para atrapalhar o projeto, não somente do povo, mas o projeto de Deus, ele traçou uma estratégia de aumentar a carga de serviço daquele povo. Como está o seu dia a dia? Sabe, uma das palavras que nós escutamos, não somente no final de ano, mas agora no ano que já está iniciando: pastor, estou na correria. Vamos para o culto, não vai dar, tal horário não vai dar, estou na correria. Cumprimento o irmão, diz feliz ano novo, e aí como é que estão as coisas? Correria. E até nos orgulhamos de dizer que está tudo na correria. Entramos às vezes num ativismo louco. Como está a nossa predisposição para adorar a Deus? Faraó queria que este povo, os hebreus, estivessem tão ocupados que eles não pensassem mais em servir a Deus, não tivessem mais tempo para prestar culto, para celebrar, para fazer uma festa, para se unirem em congregação. Segundo aos Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queria tapar de coisas terrenas, para que eles não pensem em Deus. Essa era a ideia de Faraó, essa era a estratégia, de impedir que eles cultuassem, tapando de coisas. Faraó sabia de um segredo, que talvez nós estejamos esquecendo nos dias atuais. Lucas 16:13 diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Complementa dizendo: não podereis servir a Deus e a Mamon. O faraó já sabia disso lá atrás. Ele queria a exclusividade daqueles escravos. Eles não podiam servir a mais ninguém, somente a ele.
Talvez o Deus desse século, o espírito que opera na terra, já esteja conseguindo dividir a nossa exclusividade com o Senhor. Às vezes cantamos que a nossa adoração é exclusiva, mas no dia a dia, na maneira com que vivemos, talvez não seja bem assim. O povo chamado para servir, este povo de Israel chamado para adorar, para celebrar uma festa, nós aqui hoje chamados para servir ao Senhor, servir mais e melhor, servir nos pequenos detalhes, como já foi exemplificado aqui pelo nosso pastor, servir no contexto eclesiástico, como também já foi falado, chamados para servir. Também estamos em território inimigo, eu e você. Os hebreus estavam numa terra como escravos, não eram dali. Havia uma terra prometida. Nós também estamos em território inimigo. O mundo não é a nossa casa. Tenha convicção disso, o nosso lugar é o céu. Mas eles estavam num território inimigo, tentando dar conta do recado, da tarefa que lhe foi proposta. No dia a dia atual, nas nossas conversas, vamos dizer que está todo mundo correndo para alcançar o seu lugar ao sol. Todo mundo trabalhando na correria e se envolvendo com as tantas coisas que este mundo nos oferece. Esse povo estava escravizado por Faraó, pelos egípcios. Se você observar ao seu redor, talvez num momento no trânsito, ou um evento, ou até mesmo nas redes sociais, você verá muitas pessoas escravizadas por alguma coisa, presos de alguma maneira. Aqui era uma escravidão física, coagindo o povo a permanecer ali sob o domínio dos egípcios, mas hoje nós observamos escravidão mental, escravidão espiritual, às vezes, por uma prisão de um pecado, de algo que o inimigo acusa e mantém ali cativo aquela alma. Essas similaridades eu encontro com a nossa população, ou com os crentes mesmo, e este povo hebreu. Sendo chamados para servir, se encontravam presos. Sendo chamados para servir, parece que estava impossível eles servirem de verdade. Nós não lemos toda a história, o capítulo 6 entra um aspecto extraordinário, mas vamos em frente com essa comparação. O povo chamado para servir, Faraó, o símbolo do Deus do presente século, e a estratégia que ele coloca em ação. Versículo 9 do capítulo 5 que nós lemos diz assim: sobrecarreguem o serviço destes homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. A estratégia é oprimir ainda mais para que sintam a força do império egípcio. A estratégia é aumentar a carga de serviço para que fiquem cansados, sobrecarregados. Quando sente o poderio da opressão, pensa, não há nada maior do que Faraó, inclusive era tido como divindade na época, não há nada maior, não há nenhum poder capaz de destronar, de nos libertar, fazendo descrer das promessas, enchendo de serviço para que estejam cansados, não dá tempo, precisa descansar para no outro dia acordar cedo e produzir tijolo de novo, não dá tempo, precisamos dar conta do recado desta terra. Vamos dificultar ainda mais as tarefas para que eles não tenham mais tempo sobrando. Não há tempo. Se a adoração é ociosidade na compreensão de Faraó, então vamos encher de trabalho, vamos encher de tarefa, vamos sobrecarregar para que eles não tenham mais nenhuma exclusividade. Será que alguém, assim como eu, já se pegou analisando um dia e pensando, poxa, hoje não deu tempo de orar. Fiz um propósito de leitura completa em tantos dias, leitura completa da Bíblia, em tantos meses, não deu. Eu queria ter um momento a mais de oração, não deu tempo. A estratégia continua parecida, sobrecarregar e gastar o tempo e atacar a mente para que pense que não é possível ser liberto.
Irmãos, nós temos muitas pessoas ao nosso redor se sentindo oprimidos e sobrecarregados e não veem a saída, não veem a luz no fim do túnel. Mas eu e você temos uma palavra de libertação, temos uma palavra que fará entender, há uma luz no fim do túnel. A estratégia continua a mesma. Os últimos 2 anos que se passaram, quanto desespero, quanta preocupação, quanta confusão mental, opressão. A estratégia era sobrecarregar o serviço e a mente para que estejam ocupados e não confiem em palavras mentirosas. Como que ele fazia isso? Como que ele colocava essa estratégia em prática? Primeiro com os tijolos de Faraó. Tijolos na época de barro, né? Talvez maiores que os atuais, que eram colocados no sol para secar. Outros impérios utilizavam já fornos para queimar. Aqui era usado barro e colocado palha para dar a forma, colocado no sol para secar. Tijolos aqui eram usados para as suas construções, os seus empreendimentos. Era usado na expansão daquele império terreno, um grande império egípcio. Parecia uma tarefa importante. Talvez o escravo hebreu, ao analisar o seu serviço, podia pensar: eu estou produzindo tijolos para uma grande pirâmide, para uma grande muralha, para uma grande estátua, é algo importante, perdurará para as gerações. E olhando para a importância das coisas baseado na visão carnal, esquece da importância das coisas espirituais, que às vezes não se enxergam a olho nu. Às vezes não, sempre não se enxergam a olho nu. Talvez pensando na importância, e aos olhos de Faraó realmente era algo importante, embora produzido pelo suor, escravizando. Gênesis 11:3 fala do exemplo de quando começa a aparecer os tijolos na Bíblia. Disseram uns aos outros, lá em Gênesis 11:3, eia, façamos tijolos, queimemos-los bem. Foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Que situação é essa? É quando eles começaram a fabricar a Torre de Babel. Um empreendimento extraordinário aos nossos olhos carnais. Mas Deus não se agradou. Porque o Senhor conhecia o coração e as intenções, as maquinações humanas. Aqui também tijolos sendo produzidos para a expansão daquele império. Veja que é uma tentativa de inverter os valores reais para não olharmos para aquilo que é eterno. E passamos o ano preocupados com quantos tijolos produzimos e não como está o nosso galardão no céu. Fazemos um balanço ao final do ano das conquistas, dos graus, de tantas coisas. E talvez não apresentamos uma alma ao Senhor, ou não discipulamos uma família, ou não colocamos as bases do Evangelho no coração e na mente dos nossos filhos, do nosso vizinho, do nosso cônjuge. Grandes conquistas, grandes crescimentos, tudo carnal, tudo aos olhos naturais, construções, organizações, conquistas, os olhos fixos naquilo que é deste mundo. Tijolo de barro, tijolo desta terra. Talvez hoje aqui, eu, você, estejamos tão envolvidos com estas coisas, nessa produção de peças, pensando que fazemos parte de uma grande engrenagem, tão envolvidos em sonhos humanos que esquecemos da casa celestial, do sonho de Deus. Foi cantado aqui, né? Sonhos de Deus. Deus quer que você faça isso, e você está imaginando outra coisa, ou eu estou imaginando outra coisa, nós estamos tão envolvidos nos sonhos que nos foram passados por Faraó, pelos egípcios, os nossos olhos fixos e vislumbrados com as coisas terrenas, a ponto de diminuirmos a importância do nosso chamado verdadeiro, servir. Veja que Jesus,
ele sentiu essa inversão, essa concepção errada até mesmo nos discípulos, que ele chegou a ponto de pegar a bacia, lavar os pés, para que eles entendessem que o objetivo era servir. Eles queriam ser os maiores. Eles estavam com olhos carnais observando, queriam crescer. Quantas coisas temos produzido sem que Ele mande, quantas coisas temos nos envolvido sem que seja inspiração divina. João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Frutos que permanecem. Oh, como nos apresentaremos diante do Senhor lá no céu, com frutos que permanecem, ou com coisas que estão baseadas, fundamentadas somente nesta terra. Como está a nossa análise do ano, o balanço do ano, dos meses, as conquistas? São frutos que permanecem ou são tijolos de barro, são tijolos de Faraó? Não sei se ainda encontram-se vestígios, alguns talvez, resquícios do grande império, as grandes construções. Quem já viajou para lá já viu algumas pirâmides. Não sei datar se é exatamente desta época. Passou, foi-se embora. Era tão grande, tão extraordinário. Passou. Para o Senhor é nada. Mas além dos tijolos, que é algo visível, algo que facilmente nos engana, é algo que parece importante, tem uma outra coisa que Faraó colocou no meio agora. Nós não vamos mais entregar palha para esse povo. Além dos tijolos, Faraó impôs a tarefa, que eu quero que você preste atenção. O que nós entendemos sobre isso? Versículo 12 do capítulo 5 diz: então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Esse restolho era o que sobrava da colheita, é a palha que sobrava da colheita. Ou seja, agora, além de produzir a cota diária dos tijolos para o império egípcio, eles precisavam gastar tempo catando palha. Gastar tempo catando palha. Palha é um elemento que sobra, que vai para o fogo, que o vento leva. Não tem nem valor físico. Se o tijolo é algo que construi impérios, a palha era só um adendo, algo que seria jogado de fora. Eles colocaram agora, impuseram sobre este povo a necessidade de correr atrás de palha. Sabe, às vezes nós vivemos uma vida cristã, parece que vamos vencendo determinadas tentações, vamos desenvolvendo uma certa religiosidade, não cumprimos ou não caímos mais em determinados pecados, começamos a achar que não somos tão pecadores, mas passamos o dia correndo atrás de palha, catando palha. Eu já cheguei a orar, dobrando os joelhos em um culto e pensar: Senhor, qual foi o rendimento para o teu reino que eu dei este dia? Eu passei o dia inteiro um restolho de palha. Palha é um elemento inútil. A minha interpretação pessoal para este contexto é que as nossas distrações, a nossa necessidade de lazer ou prazer, hedonismo, é palha. Aquilo que está gastando, impedindo o nosso tempo de adorar, de servir, é palha. Palha seca que o vento espalha, que será queimado pelo fogo. Como precisamos reorganizar as nossas prioridades para este ano que inicia e colocar em último lugar tudo aquilo que não é importante, não agrega. Lucas 13:17 diz assim, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vai sumir. Todas as horas gastas vai sumir.
1 Coríntios 13, 12 diz: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Meu Deus, passar as minhas obras pelo fogo, será aprovado ou será queimado como palha? Passar o meu itinerário do dia, do ano, do mês pelo fogo, foi gasto com palha ou foi gasto com serviço verdadeiro ao Senhor, com ouro? Todo o nosso dia, irmãos, todas as nossas atividades, todos os nossos sonhos, nossos projetos, devem passar pelo escrutínio da palavra, para ver se é ouro, se é palha, se é tijolo de barro talvez. Nossos anseios, aquilo que às vezes nós até gastamos tempo orando e pedindo para o Senhor. O salmista, quando ele está falando sobre quão grande é o Senhor, Salmo 139, ele diz: sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele reconheceu que talvez algumas inclinações do seu coração não eram a vontade do Senhor, não era o caminho correto, era coisa que não valia a pena. Mas se nós queremos, se você pensando junto comigo, chegou à conclusão de que alguns momentos do ano que passou foi gasto catando palha, uma frase bem comum, bem simples para você gravar, se você acha que gastou algum tempo, há algo especial para te falar nessa noite. Entra em cena no capítulo número 6, o próprio Senhor. Se assim como eu, você quer parar de gastar tempo juntando palha, tenha a convicção que foi chamado para servir, quer gastar a sua vida em adoração ao Senhor, quantos querem? Quer gastar todo o seu tempo do seu dia, quer gastar as forças, a faculdade mental, os dons, talentos que Deus te deu, para servir, para adorar, para prestar culto. Talvez precise sair deste meio de ativismo e ir para o deserto, um lugar sem distrações. Deus ajuda neste intento, Deus tem compromisso. Eu te desafio nestas 12 noites de propósitos, ou 12 noites de clamor, a fazer um propósito. Propósito de não gastar mais tempo com as distrações. Às vezes até mesmo no contexto religioso, ficamos tanto tempo batendo numa tecla que é palha, não tem importância alguma. Deus ajuda. Capítulo número 6, quando o povo pressiona Moisés vai falar com o Senhor se apresenta, aleluia. O Senhor agora mostra quem está sentado sobre o alto e sublime trono, que o Deus desse século, toda a influência e a soberania desta terra não se compara ao nosso Senhor. Deus fala: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Esse povo vai conhecer quem é Deus de verdade. Deus vai se apresentar a mim e a você, para que qualquer opressão e qualquer desespero seja dissipado. Deus continua soberano, continua sobre o trono, e Deus tem compromisso com aquele que deseja adorar. Deus tem compromisso com aquele que deseja servi-lo de verdade. Se em algum momento deste ano você teve esta dúvida, parece que não ia conseguir ultrapassar as provações, a prisão era muito forte, agora Deus fala: eu vou libertar, eu vou tirar Faraó do caminho, a mão poderosa resgatará. Então está recuperado a interpretação de quem é o Senhor de tudo, é Deus. Também está dito aqui, está reafirmado o compromisso de libertar da opressão. Capítulo 6, versículo 6 de Êxodo:
Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo dos cargas dos egípcios, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. Aleluia. Você não é mais escravo de Satanás. Não importa aquilo que tem sobrecarregado, aprisionado, talvez uma prisão mental, espiritual, algo que o inimigo usa para acusar, o Senhor vai libertar. Não importa a visão embaçada, deturpada, que está mantendo os olhos fixos nesta terra, o Senhor pode libertar, para levantar a visão espiritual. O servo do profeta acordou pela manhã e olhou ao redor da casa e disse: meu Deus, carros e cavaleiros, o império inimigo. O servo de Eliseu foi lá e disse: Senhor, abre os olhos do moço. E aí os olhos dele, que estavam vendo somente as coisas da terra, começaram a ter uma visão espiritual. Irmão, se eu e você pudéssemos enxergar as coisas espirituais, como Deus é extraordinário. Estamos vendo, preocupados, notícias, é isso, é aquilo. Deus continua no seu trono. O Senhor diz que libertará da opressão, do serviço. E a promessa especial que eu e você cremos, finalzinho da palavra do Senhor, neste primeiro momento aqui, falando com Moisés, capítulo 6, versículo 8: eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, Isaque e Jacó, eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Quantos ainda estão aguardando ansiosamente para ir para a nova Canaã, a nova Jerusalém, a terra prometida? A gente está saindo da opressão do mundo para adorar, mas o objetivo é ir embora. O povo hebreu estava saindo dos domínios egípcios para fazer uma festa ao Senhor, mas o objetivo era ir embora, porque nós não somos desta terra. Nossa morada é o céu. Não se habitue com as coisas daqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo, renovai, transformai-vos. Promessa é para irmos para Canaã, Canaã celestial, e nós aguardamos isso ansiosamente. Portanto, vamos orar todos os dias pedindo que Deus abra nossa mente, nosso coração, nossa visão, para vermos como está sendo gasto o nosso tempo, nosso dia a dia. Peça que o Senhor te ajude. Olha como é importante a disciplina espiritual, o devocional pela manhã, oração, leitura bíblica, pedindo que Deus dirija os passos, porque pode vir uma palhazinha de Satanás para te atrapalhar o dia todo, mas consagrado o dia, o Senhor te dará oportunidade de fazer coisas que permanecem. Eu quero convidar você para ficar em pé, nós logo vamos orar. O que Deus prometeu, cumpriu. Foi fácil aos nossos olhos? Não. Olha a intervenção que teve, continue lendo depois. Primeira praga, segunda praga, terceira praga. Mas Deus mostrou quem é Deus. Deus se apresentou também ao povo hebreu. Eles começaram a ter experiências reais. Talvez o que falte em muitas vidas é experiências reais, é conhecer a Deus de verdade. Viver um cristianismo raso, limitado. Não, precisa se aprofundar, conhecê-lo de verdade, ansiar pela nova Jerusalém, pela nossa pátria celestial. Glória a Deus. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Talvez, enquanto eu falava aqui, você vê que está sendo oprimido, as pressões, as metas, as distrações, a cobrança para exibir o que conquistou, a cobrança por ter mais lazer, e às vezes é tanto lazer que já não se sabe o que fazer e torna-se escravo das opções de lazer atuais. Sente oprimido, eu quero orar junto com você, para que o Senhor te dê paz no coração, para que o Senhor te mostre quem está sentado sobre o alto e sublime trono. Talvez parece que os olhos estão vendo somente as coisas desta terra,
não está mais enxergando as coisas eternas, não tem mais aquele desejo, aquele sentimento de que não está em casa, está longe de casa e quer voltar para lá. Vamos orar para que Deus renove esta sensação, este desejo, fixar os olhos no céu. Talvez você viu, assim como eu, que está gastando muito tempo catando palha. Vamos orar para Deus nos ajudar a dividir isso, deixar de lado e conquistar tesouros no céu, conquistar frutos que permaneçam, obras que passarão pelo fogo, e é ouro, é pedra preciosa, permanece. Orar por aqueles que querem mais da graça de Deus. O povo hebreu chegou à conclusão que eles mesmos não tinham como se libertar, embora numericamente fossem grande povo, mas chegaram à conclusão que não conseguiam se libertar sozinhos. E essa dependência agrada ao Senhor. Quando você souber que você mesmo não consegue, se entregue com o coração sincero, Ele liberta, Ele entra em ação. Vamos orar juntos? Se você desejar vir à frente, pode vir, nós vamos orar juntos. Se você desejar vir à frente para nós orarmos neste sentido, por estes objetivos, por esta vida. E o desafio que eu fiz, quem quer fazer o propósito? Um propósito de servir mais e melhor ao Senhor neste ano que está iniciando. Deixar de lado tudo aquilo que engana, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que gasta o teu tempo, porque Deus deu tempo para nós cumprirmos todas as coisas. Deu tempo para nós evangelizarmos, para nós crescermos espiritualmente, para nós ganharmos almas. E aonde nós estamos gastando esse tempo? Será que não é em palha? Pode vir à frente para nós orarmos. Os pastores já estão se posicionando ali para nos ajudarem a orar. Os irmãos que estão nos bancos vão estendendo as mãos. Há algumas pessoas aqui na frente fazendo propósitos com o Senhor. Pode vir, ainda dá tempo. Não resista à voz do Espírito Santo. Vamos começar a orar. A igreja fecha os olhos. Se alguém desejar ainda chegar, está aberta a oportunidade. Senhor, nós reconhecemos que não somos nada sem Ti. Somente a Tua misericórdia, somente a Tua graça. Mas nós nos colocamos à Tua disposição para Te servir mais e melhor. Oh, perdoa, Senhor, se temos gasto tanto tempo nas coisas deste mundo, ou em coisas que não valem nada mesmo. Nos perdoa. Com sinceridade queremos renovar propósitos de conquistar tesouros no céu e não nesta terra. Abre os nossos olhos para termos visão espiritual. Talvez se algum dos nossos sonhos, se algum dos projetos para este ano que inicia não são de acordo com o Teu querer, nos ajuda a realinharmos aos Teus propósitos, deixarmos de lado tudo aquilo que não é da Tua vontade, para abraçarmos e trabalharmos em prol daquilo que é eterno. Olha para este irmão, para esta irmã, para este coração que está derramado na Tua presença nesta noite, pedindo graça e sabedoria, pedindo misericórdia, está sentindo a opressão, a contrariedade do inferno, se propôs a fazer algo em prol da Tua obra, está sentindo a resistência. Venha encher da Tua graça e dar-lhe força e ânimo para romper estas amarras, esta contrariedade do inferno e de Satanás. Olha, Senhor, para este adolescente, este jovem, este irmão que está sendo tentado por tantas coisas deste mundo, tantos objetivos nesta terra, mas ele quer manter os olhos fixos em Ti. Abre os olhos espirituais para Te enxergar, para Te ver. Como igreja, Senhor, todos nós reconhecemos que precisamos, dependemos de Ti. Queremos Te servir mais e melhor. Queremos cumprir os Teus propósitos nesta terra, Senhor. Não nos deixa nos enganarmos, não permita que o inimigo nos engane. Oh, que possamos ter a prioridade do tempo para o Senhor, na oração, na adoração,
ao prestar culto, ao reunirmos com os irmãos para congregar, para desfrutar de comunhão. Que o inimigo não nos atrapalhe, Senhor, de cumprir com esses intentos, com esses propósitos. Na tua presença nos colocamos nesta noite, crendo que tu estás operando, que tu estás no controle de todas as coisas, de todas as situações. Ouve o clamor, a oração do teu filho, da tua filha. Ajuda o Senhor a observar aquelas coisas que está fazendo, que talvez não vale a pena discutir, não vale a pena brigar, não vale a pena endurecer o coração, não vale a pena entrar em intrigas, discussões, mas que Ele possa abrir mão e focar naquilo que realmente é importante. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Seja adorado, seja engrandecido nesta noite. Aleluia. Graças a Deus.